intitulado Do Reencontro, tese sobre o conceito de história, que convidamos então vocês também a conhecerem, e o texto da Cíntia Gil, que o próprio Vansan sugeriu para a gente traduzir, agradeço a sugestão, e está em português então, que eu tinha escrito originalmente em inglês para um festival na Inglaterra e também foi traduzido então para a gente continuar, né, a reflexão sobre esse fundamental trabalho do Vansan que segue a trilogia, né? E depois dos Parcategê, saudamos. Estamos esperando o Chicrinho, mas isso é para o final da nossa conversa. Passar para o André. Fica dando spoiler, né? Gente, boa noite. Então, queria agradecer muito a Júlia, aos amigos do Fórum Doc, ao festival, né? Pela possibilidade, assim, da gente acompanhar ao longo dos anos no Fórum Doc, com a presença do Vansan, agora com a presença da Tita, do Fábio, Olivia, mas poder acompanhar ao longo desse tempo aqui nessa sala, né, a exibição desses 3 filmes, né, esses filmes da trilogia, filmes que a cada filme a gente vai se deparando com a importância desse trabalho, né, do Vansan e né, todos os aliados aí do Vídeo nas Aldeias, mas a gente vai acompanhando e nos deparando com a importância desses filmes, assim, nos devolvendo histórias assim de realidades, né, muito ligadas às realidades específicas de cada povo, assim, com muitas violências, né? Muitas violências, realidades muito duras, assim, como que cada povo vai se debatendo, vai se reinventando, vai resistindo a essas violências, mas sempre numa perspectiva uma perspectiva ligada à perspectiva dos povos indígenas aliados aí ao indigenismo alternativo, né? Como você costuma dizer, né, Vansan? Então, assim, filmes importantíssimos que trazem esse avesso da história, assim, né? E, enfim, pensando um pouco na trilogia, agora que a gente tem esses 3 filmes, né, com o Adeus Capitão, penso também no Antônio Petit, né? A gente pensar a trilogia, mas também uma trilogia que pode se expandir aí para o Antônio Petit, mas fico pensando antes de tudo nos desafios da montagem, assim, né? Se deparando com essas realidades muito específicas, assim, muita complexidade envolvida, mas fico pensando também como que é variável, assim, talvez vocês pudessem dar uma palavrinha sobre isso, Vansan, Tita, Fábio, mas como que é muito variável essa presença das imagens mesmo, né? A cada filme, se a gente pensar no Corumbiara, a gente vai ver que o que está acontecendo ali, a presença das imagens, são as imagens do contato, né? Essa situação em que os próprios termos da relação estão em questão, essa questão da filmagem do contato, né? No Martírio a gente tem um pouco esse filme que responde a uma situação de emergência e que vai lidar com esses arquivos do Congresso Nacional, com os arquivos da mídia, com os arquivos coloniais, né, mas também com todos os arquivos que foram feitos pelo Venial ao longo do tempo. Mas no caso do Capitão, do Adeus Capitão, parece que essa presença das imagens ainda é mais forte, assim, né, entrelaçada com a vida do povo gavião, com a vida do Capitão. E tem um modo como essas imagens aparecem no filme, que é um modo muito particular. Então, talvez vocês pudessem começar um pouco por aí, falando desses desafios da montagem. Eu lembro, Vansan, quando você estava viajando para essa última viagem lá para o povo gavião, você esteve na UFMG e você estava às voltas lá com as questões que o filme trazia, com as questões da montagem. Talvez vocês pudessem falar um pouco disso e a presença das imagens nesse filme, né? Especificamente nesse filme, a partir dessa ideia da trilogia. Você, Tita. Vou começar a falar um pouquinho do processo. Mas agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que não
agradeci o suficiente. Esqueci. Então, eu considero que esse último filme, em termos da proposta do Vivo nas Aldeias, é o caso mais bem sucedido e é o mesmo que dá o giro inteiro, né? Bom, esses 3 filmes começaram logo e correram paralelo à experiência do Vivo nas Aldeias, né? Que foi um processo de devolução de imagem e abrir essa possibilidade de gente se apropriar das suas imagens e até virar essa formação dos cineastas e tal, né? Mas e que a primeira experiência do Ambiquara, ela foi repercutindo em sucessivos grupos, né, e apropriada provocando uma reação em cadeia, né? E no caso do Gavião, né, que foi justamente o primeiro caso que eu, depois do caso do Nambiquara, que eu fui levar aquelas imagens daquela catarse, o capitão ficou muito... Ele estava num momento muito bom de retomada, né, de uma plena independência da FUNAI, econômica, e já tinha iniciado um projeto de resgate, realmente, de recolocar a vida tradicional, enfim, os cerimoniais, para mostrar para toda uma geração que não tinha visto, né? E então, quando ele viu isso, ele falou: era disso que eu estava precisando, né? E ele, nesse sentido, ele foi um visionário imediato, né? Ele falou: não, puxa, mas é isso que eu tenho na cabeça, né? Eu estou apresentando os cerimoniais que ninguém viu, né? E ter a câmera ali, aí ele imediatamente me contratou, enfim, para acompanhar. Eu acompanhei ele 10 anos nessa jornada, nesses registros todos, né? E depois eu fui fazer Corumbiara, né? Então, e depois, 15 anos depois, quer dizer, aí teve o negócio da grana, não sei o que, tal, que evidentemente criou uma certa cisânia, né, como sempre, né, o dinheiro, e até ele se aborreceu, se afastou, né, e quando uma nova geração, e principalmente jovens mães que frequentaram a faculdade, né, confrontado com os outros estudantes, entraram numa crise identitária, tipo assim: você é índio, olha, tal, fala aí sua língua. Puxa, eu não sei falar a língua. Tem sempre esse constrangimento, né? E caiu a ficha um pouco dessa mulherada que resgatou o capitão e começa um novo processo, né? Ele passou os últimos 6 anos da sua vida dando aula de canto todo dia, né? E aí ele voltou a me chamar, né? Ia filmar aquele ritual, não é? E, enfim, é isso. E aí um dia eu tive um sonho que eu me despedia dele, e eu falei: não, só vou terminar esse filme quando o capitão morrer, e vai chamar a Deus capitão. Aí o pessoal no Vivo das Aldeias começou a tirar onda de mim, porque numa das visitas falou: estou aqui, nos próximos 10 anos nós vamos... E aí, você, como é que vai ficar o filme? Eu falei: não, pode ser tomado de um lado mais metafórico. E aí acontece, não é? E aí fazer o filme virou um compromisso, né, dessa tal devolução que
para a qual ele tinha se preparado, né? Deixar esse legado aí. Então, fazer o filme e devolver o filme para a comunidade era um compromisso com ele e com a comunidade, evidentemente, não é? E realmente foi... eu acho que já um ano depois, na época de... Tem sempre o fim do luto, né, depois de um ano, a gente esteve lá, e a gente já sentia que tem uma mudança na comunidade, né? Eles tinham ensaiado cantos com as crianças, e até lá numa fala eu falei, parece que o capitão está aqui, né? Estou sentindo a presença dele. E realmente a devolução do filme, logo depois do lançamento em São Paulo, do É Tudo Verdade, a gente foi lá e eles produziram uma mega projeção, uma tela digital, tantos metros, não sei o quê, e tinha lá quase 1000 pessoas assistindo, né? E foi uma comoção geral, né? Muita gente chorando e rindo, enfim. E aí a gente fez um trabalho de entrevistar as pessoas e tal. E principalmente a juventude, que é um pouco era a razão, né, de devolver e tudo, que era no pensamento dele, não é? E realmente os jovens dizendo isso aqui foi um tapa na cara da gente, né? De repente caiu uma ficha realmente daquele pentelho do capitão que ficava enchendo o saco, vocês não falam a língua, vocês não participam, vocês... Então aquele chato de repente se revelou na sua trajetória toda, né? E criou uma reação na moçada, né? E realmente... E a gente descobriu um monte de coisa, né? Tinha lá um jovem comunicador indígena, né? E que fiquei muito feliz. Ele trabalha com as redes sociais e tal, a gente foi conhecer ele, aí ele vira e falava, me dá o teu celular aí. Aí começou a abrir as páginas, né, de Instagram e não sei o quê, e eu tinha deixado com várias pessoas, inclusive o pai dele, uma coleção de DVD, de tudo que a gente tinha gravado, né, e ele tinha se apropriado dessa coleção de DVD e publica na rede Instagram deles, e, enfim, são várias redes, né? E agora não numa relação de cobrança de mais velho para mais jovem, né? Mas uma coisa da juventude, né? E então ele tinha se apropriado já e já estava divulgando trechos daquelas filmagens com comentários. Entreguei um pendrive com o filme, falei, amanhã eu boto esse filme no Instagram. Eu falei, como? Um filme de 3 horas no Instagram? Eu falei, não, é possível, né? O cara é fera aí no... E eu fiquei muito feliz, falei, poxa, mas eles já estão se apropriando, e já estava surgindo um monte de novos cantores que também estavam bebendo nessa fonte, né? Na penúltima viagem, a gente tinha entregue para o filho do novo capitão uma coleção de DVDs. Esse menino está aprendendo a cantar. Eu falei, aí tem muito canto aí, né? E a coisa realmente... então, para mim, quer dizer, naquele momento, eu falei, bom, eu não sei se o público vai suportar 3 horas de filme, esse filme, mas... para mim, a missão está cumprida. Se ninguém mais vê esse filme, para mim, já estou satisfeito. E foi isso. Então, esse processo fechou assim, de uma maneira incrível, né? De tudo aquilo que eu tinha sonhado em termos de vídeo nas aldeias, ali se cumpriu,
né, maravilhosamente, e foi assim muito bom. Quer falar, Dona? Só um pequeno complemento também, nesse processo de devolução do filme, né, já pronto, dessa exibição na comunidade. A comunidade sempre teve acesso a esse material, porque Vincent, às vezes, exibia na mesma noite que filmava, né, na década de 80, 90, né, e mesmo nas oficinas mais recentes, mas a gente ouviu muito relato assim, de pessoas mais jovens que nunca tinha visto a história do Capitão sistematizada, assim, conhecia um trecho aqui e ali, porque sua tia contava, sua mãe. Então foi muito impactante para a juventude esse processo de sistematização dessa história do Capitão e de maneira mais ampla da região também. Ela é a capitã da montagem. E falar do processo de montagem desse filme, para mim, é um desafio também. Eu sinto que eu estou me apropriando, assim, né, racionalmente, elaborando junto até com a ajuda de vocês, né, com a ajuda dos debates, com a ajuda dos textos, porque foi um processo muito longo, que eu acho que a gente testou inúmeras abordagens, bateu muita cabeça, assim, a gente chegou num momento a acreditar que a gente conseguia calcar o filme inteiro na fala do Cochrane, mas aí foi um primeiro momento desestruturante para a gente, foi perceber que aquela fala do Cochrane, ela tinha um trecho muito pequeno só de vídeo, então era quase tudo áudio, a gente não ia conseguir estruturar o filme assim, então foi muito tempo para a gente se relacionar com todo esse material, né? Tem expedições ali, como a primeira expedição ao Xcraô tem, creio eu, mais de 50 horas de filmagem e ao mesmo tempo no filme entra cerca de 6, 7 minutos, então tudo tinha essa dimensão, tudo nos parecia importante, então foi algo que eu acho que me deixou com muitos pontos cegos, assim, teve um determinado momento que eu virei para o Vincent e disse, cara, já estou cheia de ponto cego, o próprio Vincent se viu um pouco assim também, e foi quando a gente resolveu chamar a Fábio para participar como consultor de roteiro e montagem, e aí eu tinha até falado para ele ontem, assim, que ele foi fundamental por duas questões. A primeira foi por de imediato olhar para aquilo ali e dizer, eu não sei nem o que opinar, é difícil mesmo, não estou sabendo o que fazer. E depois por estar com esse olhar mais fresco e conseguir meio que apontar alguns direcionamentos e se apropriando do material também que não estava nos cortes que a gente mandava para ele. E nesse processo a gente foi chegando dia a dia de forma bem na crença do labor mesmo, assim, na forma que o filme tem hoje, assim, né? Acho que quem assiste o filme talvez imagine que tenha algo muito pensado a priori, mas de fato não, assim, é algo do labor cotidiano, de bater cabeça e de ir entendendo de que maneira o filme poderia se estruturar dando conta de materiais tão diversos e de encontrar esse tom, né, entre a narrativa do Capitão e uma condução mais mediadora do Vincent. Complementar um pouquinho a fala da Tita, que eu entrei num momento assim, acho que o mais confortável, onde já tinha bem ou mal 2 horas de filme e eu tinha que ajudar vocês, né, a achar essas direções e tal. Mas, e também não estava o tempo todo, era esporádico, né, eles trabalhavam no corte, me mandavam, a gente conversava e depois submergiam de novo, ficavam alguns meses lá, depois vinha outro corte e assim a gente foi. Mas pelo que eu percebi de longe, pelo que eu me lembro também de outros filmes e tal, como como essa dupla Vincent e Tita funcionam, que Vincent é uma espécie de memória do próprio arquivo, ele navega, ele sabe, né, e ele tem um fio narrativo, que também é o fio da experiência dele e tal, e a Tita tem uma atitude de escuta, assim, que é uma coisa valiosíssima para esse trabalho funcionar, os dois, né. E era mais isso que eu queria falar mesmo com vocês. Acho que é muito bonito o trabalho do...
do final. Não, primeiro, eu acho que antes do final, eu queria falar... Desculpa. Queria falar que essa coisa do capitão tá tão presente no filme, eu acho que isso é uma coisa, pensando nos outros 2 filmes da trilogia, né? Agora Vincent divide a narração com outro sujeito, assim como nunca foi. Assim, e isso é uma questão central, acho que na montagem a gente enfrentou isso. Chegou um momento em que a gente entendeu que, sei lá, tinha que se referir ao contato 2 vezes. Primeiro o Vincent, depois o capitão, e que eles tinham pontos de vista que se complementavam, né, no costuro da história. E Tita mencionou o final, que foi um desafio também para... Quando chegou o filme ainda não tinha final, e chegou essa questão para nós, assim, como é que termina, para além da morte do capitão, né? E eu lembro de Vincent mandando esse corte, Vincent mandando um corte, chega até o funeral, aí, e aí, Fábio? Nossa, fudeu, né? Assim, enfim, o capitão morreu, acabou tudo e tal. E eles, não, mas assim não dá, né? Porque esse filme não pode ser esse o desfecho de tudo, não. Tem que ter a continuidade. E a gente chegou a esse texto final de balanço, que eu acho que foi uma demanda ao longo do processo nosso, assim, né? Que foi uma sugestão sua também. Foi? Eu não lembro. Eu achei que a gente tinha... É mesmo. Eu achei que a gente tinha bolado esse plano junto. Mas que eu acho, assim, muito bonito, que apesar das contradições de todo o processo, né, do desenvolvimento desse planeta que devora o mundo do avião, eu acho muito bonito esse senso de dever cumprido a que o filme chega, assim, essa sombra tá lá e esse movimento tá se desdobrando com os jovens, assim. E acho que era mais isso, né? Pode ir. Obrigadíssima. Acho que não consigo agradecer o suficiente pelo filme, pela presença reiterada de vocês aqui com a gente. Queria abrir, gente. Vamos abrir, ver quem gostaria de... Rubinho. Bom, você, Tita e Fábio, é a segunda vez que eu vi o filme. Eu acho que uma vez eu vi, agora estava pensando onde eu tinha visto, acho que foi no Festival Tudo é Verdade, mas em casa, né, sem no telão, assim. Mas o que eu queria comentar, e talvez é o fato de que, bom, em primeiro lugar, o filme é muito bem montado, muito sofisticado, né? Então, parabéns, Tita e os montadores aí, Thiago, mas acho que ele é muito Fábio, falando Thiago. É muito bem construído, assim. Mas o comentário que eu queria dizer bom, além de ser um filme, uma obra cinematográfica, e em parte assim, pelo sucesso da montagem, por isso a gente pode dizer que é um filme muito forte do ponto de vista cinematográfico, mas ele é muito forte também, queria chamar isso por outro lado, do ponto de vista, eu diria, etnográfico, né? No bom sentido, porque parece que essa palavra é um palavrão, né? Mas assim, eu acho que a compreensão que você tem, Vincent, né? Porque é um filme gestado, um filme de longa duração também, no período de gestação dele, né? E acho que se faz, como são os outros também, né? Corumbiara, Martírio, mas esse aqui, eu acho que você tem um engajamento desde o começo, né? Ele acompanha essa trajetória bem do início, diferente um pouco do Corumbiara e do Martírio. E aí, assim, eu fico pensando assim, as obras que eu já li sobre o Gavião, o livro do Roberto da Mata, né, Os Índios Castanheiros, o próprio trabalho da Yara Ferraz, parece que são muito... Esse filme é muito maior do que tudo que já foi escrito sobre os gaviões, sobre essa região. Essa é a impressão que eu fico, assim, né? E por isso que eu acho que ele é para ser visto uma vez, 2 vezes, né? É uma compreensão, assim, o filme lança uma compreensão muito grande sobre os gaviões enquanto povo, sobre a região ali, do ponto de vista também desses empreendimentos, né?
monstruosos, a hidrelétrica, as linhas de transmissão, a estrada, quer dizer, o negócio não para, né? Se a gente fica alentado e feliz assim, não, os aviões o Crocodilo não vai continuar lá, apesar de tudo e da morte deles, os índios vão... mas também, né, o filme termina com um pouco isso, tem um projeto de uma nova hidrelétrica lá perto, né? Onde que isso vai parar, onde isso vai acabar, assim. Mas, enfim, é esse comentário para poder um pouco ressaltar essa dimensão etnográfica tão impressionante. E a gente vê, eu fiquei até no final vendo os créditos para ver o lugar da Yara Ferraz, porque eu acho que é um lugar muito importante no filme, né? E ela está devidamente creditada lá, eu acho, tal. Mas, assim, só para não... Isso é um comentário e uma pergunta, se vocês quiserem responder, isso um pouco, qual o papel dela no filme, da Yara, de outros etnólogos que descreveram a região, que escreveram sobre isso, para além dos textos, né? Vocês, durante o processo de construção do filme, mesmo da montagem, vocês conversaram, pelo menos com ela, com a Yara, ela deu palpite, né? Até que ponto ela ajudou a construir e pensar o filme do ponto de vista, digamos assim, de informações etnográficas. Claro que o Vincent já sabia quase tudo, porque ele viveu isso, talvez, né? Mas é por aí que eu queria perguntar e comentar. Comentário rapidinho, eu acho que o filme também é um documento também imenso da nossa relação, né, em geral com os índios, assim, do ponto de vista de uma tragédia que não cessa, de uma colonização que nunca termina, que nunca é abrandada, ao contrário, é uma sucessão cada vez parece mais radical para cima, né, enfim, o que a gente viu muito com os Guarani Kaiowá, claro, e agora nessa outra região também, de uma maneira muito radical, né, a história de quase enfim, de uma geração, né. Enfim, só para comentar que eu acho que esse é mais um documento, né, da nossa relação, do que é essa relação do progresso desenvolvimentista com os povos indígenas em geral no Brasil, né, de uma importância política muito, muito grande, não só etnográfica, tudo junto, né. Olha, a participação da Yara foi muito pouco no processo, né? É evidente que a gente pescou informações na tese, né? Tirei algumas dúvidas, mas, na verdade, toda a trajetória dela eu acompanhei, eu fui companheiro dela, né? Participei, não é? Sim, aquele, por exemplo, o material do COSAC, né, do Museu Paranaense, ela tinha descolado uma cópia VHS terrível, que está aí, né? Então ela já tinha prospectado as documentações antigas e tal, né? Mas a Yara tinha sofrido um trauma muito grande, né? Que ela, como ela foi assessora da Vale no começo, dos índios com a Vale, né? E, em certo ponto, a Vale dispensou os antropólogos todos do projeto Carajás, né? E resolveu que a gente resolve com os índios. E essa história da grana virou, claro, uma conversa sem fim. Em um momento, a Vale chamou a Yara de volta para fazer uma avaliação das consequências que o dinheiro da indenização tinha junto aos Gavião, né? E ela, claro, tinha provocado mil tensões, inclusive que, afinal, o capitão tinha se afastado da aldeia, e aí entraram as igrejas evangélicas e tal, né? Mas ela escreveu um relatório para a Vale, e os crentes, justamente, que
também tem um escritório de advocacia e que lido com as questões trabalhistas, não sei o quê, além de receber o dízimo, né? Foram lá e fizeram uma leitura do relatório da Yara para o capitão, né? E ele, como dizendo, falou, essa antropóloga aí está dizendo que não é para dar dinheiro assim para vocês, porque isso está gerando muitos problemas e tal. E aí teve uma ruptura ali, né? E o capitão rompeu com a Yara, né? E proibiu ela de ir para lá e tal. E foi um trauma muito grande para ela, né? Que dedicou um pedaço da vida dela importante. Eu me lembro, no começo, ela era uma jovem de 20 e poucos anos, enfrentando aqueles coronéis, aqueles machão do SPI FUNAI, quer dizer, tinha... Então, para mim, eu tratei esse tema muito, fiz questão de realmente revalorizar o trabalho dela, não é? A gente conversou sobre isso várias vezes, né? E para ela foi muito importante, né? Esse reconhecimento, né? Mas ela não acompanhou o processo de montagem e tudo mais. Eu acho que foi um presentão assim, de resgatar, né, o trabalho incrível que ela fez lá, não é? E hoje as portas de novo estão abertas para ela poder um pouco reparar, não é, esse trauma realmente que ela sofreu nessa ruptura com o capitão. E eu sobrevivi a essa porque primeiro que eu nunca quis me meter nessas questões de gestão, de não sei o quê, de vale, não sei o quê. Eu fui o soldado mesmo do capitão nesse sentido. Sempre fico na minha e tal. Então não entrei nesse bolo aí e depois, quando ele me chamou, eu voltei. Né? Mas não podia tocar no nome da Yara. A Yara, inclusive, me pediu, mas fala com o capitão, para a gente poder corrigir essa interpretação e tal. E eu realmente sentia que não tinha clima. O velho não era fácil, não. Então aconteceu tudo isso, né? E eu acho que ela ficou muito feliz, né, com o resultado. E as outras pessoas, a linguista também, que conduziu o livro, né, sempre dizia, bom, a hora que o capitão morreu, nunca mais vem aqui, porque isso aqui vai virar o caos. Né? E agora, em Belém, recentemente, a Leopoldina assistiu, ficou muito emocionado, achou que os índios estavam... Toda a história estava muito bem contada e fazia jus a esse processo todo. Né? Foi isso que aconteceu. A Yara, quando viu a versão, passou uma semana chorando, né? Mas eu acho que foi importante, né? E eu sentia que a gente precisava realmente resgatar, né, a contribuição fundamental na hora da grande virada, de se libertar da opressão, do abuso, né, do órgão da FUNAI em relação a eles. Foi um processo de libertação muito importante, que aí
começa, né, um trabalho de recuperação, né, de libertação da comunidade, de tomar seu destino em suas mãos e começar todo esse processo de reconstrução. Quer dizer, bem rapidamente, um complemento, a gente foi 2 vezes agora na comunidade, depois do filme pronto, né, depois de ter sido exibido lá, e eu vi tanto da Madalena, que é a viúva mais velha do capitão, quanto de várias lideranças que eles tinham muito desejo da presença da Yara lá. A Madalena expressou isso para você, eu acho que 1 ou 2 vezes, e as jovens lideranças das outras aldeias também, assim. Então eu sinto muito, assim como o Vincent, que de certa maneira isso ajudou a abrir as portas novamente. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar vendo esse filme, que para mim é um filme muito importante, não só nesses tempos de hoje que a gente está vivendo, mas ao longo de uma vida toda. Esse filme passa mais de 40 anos assim, no processo. E o que eu acho mais importante desse filme é essa figura do capitão, que é um cara assim, tinhoso, rígido, mas não é nenhum tirano, sabe? Ele tenta resgatar aquela memória e história mesmo do seu povo, mesmo sem saber, naquela parte do filme que ele não sabe as danças e tal, mas ele quer aprender, assim. Eu acho que ele estimula muito os outros mais jovens, ou até os mais velhos também, a colocar a sua cultura assim na risca, igual aquele rapaz falando que ele entende tudo que os mais velhos falam, mas ele não sabe falar, mas ele vai trabalhar para melhorar isso. Então, quando ele vem com essa força toda, assim, eu fiquei muito emocionado na hora que aquele tanto de jovem veio para se furar, assim, o Índio Bravo, né, assim, eu fiquei muito emocionado mesmo, assim, de coração. Fiquei vendo, assim, esse filme ele é um filme de muito tempo, vocês teve bastante tempo para fazer esse filme, né? Mas eu acho que nessas 3 horas assim, de filme, não é um filme que cansa, sabe? Você cansa sua mente. E eu acho que é muito importante que esse filme circule muito mesmo, muito porque as pessoas, às vezes, elas não têm noção das origens que a gente sempre está perdendo e vai passando e cai no esquecimento. Línguas perdidas, histórias. Então, às vezes, tem muita gente que é de comunidade indígena que não sabe a própria história, sabe? Ouve falar da boca da mãe, do pai, e esse registro aí serve assim para trazer essas origens de volta para quem está chegando agora, outras pessoas também que não conhecem. Eu não fazia ideia dessa tribo indígena, assim, dessa cultura deles. Tinha até perguntado o Everton aqui se era Oxós, aquelas roupas que eles estavam, assim, e porque eu sou leigo, né? Eu sou muito leigo e comecei a ter mais interesse também, só de ver esse filme, assim, já de saber, sabe, como é que era lá, assim, no povoado lá, como é que era as questões, porque as pessoas lá tinham um bocado de gente que era evangélico, outros pessoal mais da cultura, assim, da região. Eu queria saber como é que era, assim, se tinha, tipo, uma divisão, uma rincha, sei lá, assim, entre os povos, assim,
Porque cada um tem tipo uma cultura assim diferente, ou então quer migrar para um lugar diferente. Como é que era essa relação deles assim entre si? Você vê justamente as contradições, e às vezes a gente coloca eles de um lado e do outro, mas é justamente as jovens mães evangélicas que procuram o capitão. Uma crise identitária, né, e que coisas que não, em princípio não excluíam uma coisa da outra, né? E bom, esse filme tem muitas facetas do capitão e tem muitas outras que ficaram fora do filme, né? Inclusive essa questão evangélica, ele detestava esse negócio, né? E até a hora que ele criou um deus gavião, né? Que ele chamava de G, que na verdade G é o nome do tronco linguístico, né? Ao qual todos esses povos, desde Chavante até Machacali é macro G, não? E então ele inventou, não, nós temos o nosso deus, é o G. Né? Na cabeça da Joan Prombré, que é o personagem, a mulher jovem que está aí, ela também embarcou nessa do G. Eu não vou sair desse negócio de Jesus, vou ficar só com o G. A gente dizia numa montagem, o G... Os crentes diziam que era o prefixo de Jesus. O prefixo de Jesus, né? E, enfim, as contradições dele, assim, o futebol que acabou com o interesse dos índios, e os índios foram campeões regionais em futebol, né? Aí corria na boca, e um dia ele foi fazer uma festa e deixaram ele cantando sozinho. E ele pegou um machado, e o campo de futebol era o centro da aldeia, aí ele cortou as traves e fez uma grande fogueira. Mas, no dia que foi o jogo final do campeonato, que os Gavião viraram campeões de Marabá, de futebol, corre na boca pequena que ele comprou um radinho de pilha para acompanhar sozinho e ficar torcendo para o time dele ganhar. Então tem várias histórias assim que também dá uma dimensão, né? E eu acho que o filme, né, vai de um lado para o outro, que é essa oscilação, né, nesse confronto de civilizações, né, esse poder invasivo que a gente tem, que é fenomenal, não é? Mas como tem momentos que pega para um lado e de repente volta, né, um processo de afirmação, reafirmação da sua identidade, depois, enfim, essa coisa complexa, né, que era muito importante deixar isso claro, né, porque se as pessoas veem a coisa, esses índios evangélicos, eu também odeio esse negócio, mas eu preciso entender quais são as opções que eles tiveram em vários momentos. Enfim, é extremamente complexo, né? E a gente não pode estar... é muito fácil julgar, né? E entender que é mais difícil, né? Então o filme lidou com isso intensamente, né? De ir alternando, né? Essa obsessão dele por de uma resistência, né? E ao mesmo tempo todas as coisas novas que acontecem, o futebol, a religião, o dinheiro, o consumo. Ele mesmo era super consumista, né?
Então, eu vejo muito é que todo mundo lá estava cedendo, sabe? O que foi mais bonito do filme é isso, que todo mundo estava cedendo, tipo assim, as mulheres evangélicas, já, tipo, naquela questão de tirar a camisa, ele também dá entrada para outros povos, também está morando ali, sabe? As crianças ali também se furando e tal, e tipo assim, eu acho que todo mundo está cedendo e está tentando entender onde é que é o seu lugar ali, né? Assim, então era muito importante trazer essa complexidade, né? As coisas não são simples, né? Então é isso, né? A gente penou, mas eu acho que a gente conseguiu, né? E mais importante do que tudo, né? Essa devolução, sabe, desse, né? E esse projeto dele, essa visão que ele teve, e a coisa aconteceu, né? E isso que é mais fantástico, né? E o brabo tem nome. Boa noite. Então, eu acho que acompanhando assim, os 3 filmes, né, eu senti que esse terceiro, O Adeus Capitão, pareceu mais trazer isso que eu acho que você trouxe no final, né, de ter mais uma importância para o retorno, né, para eles, para o povo, assim. Eu sinto que o Martírio e o Corumbiara parece que são mais para os brancos, talvez, assim, uma informação muito necessária que precisa ser disseminada, enquanto essa eu senti, nesse filme, eu senti mais como essa importância para o próprio povo, assim, desse registro, dessa autorreferência, assim, né, no filme mesmo aparece muito isso, eles falam o quanto que o impacto das imagens afetou, assim, né, na própria revitalização da cultura e tal, né, e eu, na verdade, queria perguntar mais sobre a sua posição, assim, no lugar de se colocar bastante, assim, né, dentro dos filmes. O Vídeo nas Aldeias teve um papel muito importante nesse lugar de trazer a autoria indígena, né, para as imagens deles mesmos estarem colocando da forma como eles acreditam as imagens e montando tudo isso. Mas nos seus filmes mesmo, você se coloca muito, você narra, você, enfim, se mostra bastante. Eu queria saber como que você encara isso, assim, como que é essa escolha para você, enfim, né, porque a gente está falando de uma representação de um outro, né, e eu queria saber como que é essa reflexão para você. Então, eu acho que, em primeiro lugar, de fato, Corumbiara não é uma devolução, né? Mas Martírio também, né? Eu acho que impactou muito a gente ter feito essa reconstituição histórica de 100 anos, não é? E para os índios foram muito, reconheceram a importância, né? Me agradeceram muito, né? Tem sempre aquele caso que eu cito, a Graça Guarani, que é de lá, deu um DVD para o pai dela, e o pai dela passou uma semana assistindo, chorando, né? E os índios ficaram muito gratos, porque tem uma argumentação dos ruralistas muito forte, né? Muito articulada e tal, sobre direito, posse, e eu acho, tanto os índios como a militância, quer dizer, Martírio foi feito na época de uma grande discussão sobre marco temporal, né? E o caso Guarani Kaiowá era exemplar para invalidar essa ideia maluca de zerar a história dos índios a partir de 88, da Constituinte, né? Já que os povos tinham sido deportados compulsoriamente de seus territórios, né,
Quer dizer, como é que eles iam perder esse direito se a responsabilidade era do próprio Estado, né? Então, também, essa devolutiva dessa narração do nosso lado, né? E expor, né, todo aquele ódio, né? Quer dizer, o Brasil, o fascismo brasileiro estava ali exposto claramente, né? O filme foi terminado no golpe da Dilma, né? Então, também foi uma devolução importante. Eu comecei a filmar com o projeto, eu nunca tinha filmado, tinha feito umas imagens Super 8, justamente no Gavião, né? Então, a experiência do Vida nas Aldeias, eu aprendi, comecei a filmar, filmando, e fiz uma série de vídeos sobre videoprocesso, né, como cada povo, e as consequências do projeto, nesse jogo de intercâmbios entre povos, que as projeções sugeriam a eles, né? E depois eu parei praticamente de filmar, né? Quando começa a dar as oficinas, a gente começa a dar oficinas, aí a gente investindo tudo nos filmes deles, não é? E a coisa começou a andar e tal, e as primeiras gerações formadas começaram a formar outros, e etc., não é? E aí eu comecei a pensar, eu acho que Corumbiara, né, ficou um negócio, eu fiquei muito abalado, né, por não ter conseguido, que era a nossa obsessão, reunir provas, né, aquela obsessão pelo flagrante, e para romper essa barreira do silêncio que o medo impunha na região, não é? E fazer Corumbiara, para mim, foi dar a volta por cima, né? O cinema foi, para mim, uma libertação de um sofrimento que era a memória, né? Eu fiquei tão mal de não ter conseguido prender os caras, né, que a gente sabe quem é e tal, mas a gente não tinha instrumentos, não é? Inclusive na história do Índio do Buraco, que morreu recentemente, né, e que repercutiu internacionalmente, né, o último representante de um povo, então eu fazer Corumbiara, foi tudo bem, a gente não conseguiu prender os caras, mas pelo menos contar a história seria importante. Então, Corumbiara começou um processo e aí eu imaginei de fazer, já tinha a ideia de fazer o Gavião, não é? Porque era um filme sobre experiências de vida, de histórias das quais eu tinha participado, né? E eu queria também deixar esse testemunho, né? E aí o Martírio entrou no meio pela urgência, né? 2011 foi assim o auge da matança lá, e aí foi da minha parte um surto, um ímpeto assim que também durou 3 anos de filmagem, né? Ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, e de montagem também. E então que a ideia de deixar também esse legado de um indigenista que viveu aquela né? Quando a gente era jovem, tanta coisa, a gente nunca teria imaginado que as coisas aconteceriam do jeito que aconteceram, né? E que era super importante dar essa dimensão histórica. A questão era um pouco o que foram feitos os nossos sonhos de jovens indigenistas, né? Confrontado com
com o resultado da história, o caminhar da história, eu achava que essa trajetória ao longo da história era extremamente reveladora, né, de como se dá esse processo que fala de aculturação, né, como é uma coisa complexa, né, e toda vez que o governo brasileiro tenta segregar para se livrar, pelo menos da metade, 70% dos índios, né? Na época era constituinte, foi também uma questão, né? Os índios aculturados, tudo bem, já são parte da população brasileira, tudo bem, acabou os direitos específicos, né? Que é o discurso dos ruralistas, né? Quer dizer, não existe povos indígenas, a única coisa que existe é o povo brasileiro, certo? Quer dizer, acabar com tratorar a diversidade, né? O direito ao diverso e tal, né? Então, essa produção final, né? Tem Antônio Petit um pouco isso também, de uma história de uma branca que se apaixona por uma xaninga e passa a viver com eles, tem uma família incrível, né? E é obrigado, inclusive, a expulsar a família dela quando é criado a reserva e tal, que é um personagem que é um pouco o meu alter ego, talvez. Agora nós fomos no Chicrinho, eu pensei bem, falei, puxa, se eu tivesse ficado aqui, eu tinha virado caia-pau mesmo. Né? Então, e tem um outro longa também que eu gosto muito, que afinal nunca circulou mesmo, que eu acho que eu mandei para os 3 festivais, os 3 festivais recusaram, falaram, também não vou mostrar mais para ninguém. Né? E que é um filme épico. Mas, enfim, essa minha produção pessoal, né, é um pouco para fechar a coisa, trazer toda essa experiência e compartilhar com os índios e com os jovens indigenistas de hoje. Enfim, acho que eu tinha essa obrigação, né, de deixar esse testemunho, né, para ajudar no interesse, né? Porque às vezes as pessoas se apaixonam pelos índios tal, e chega lá e se decepciona, puxa, mas tem igreja evangélica, tem não sei o quê, e sofrem até uma decepção, um choque, né, do índio idealizado, né, e mostrar que para além desse choque, quer dizer, o índio idealizado está lá, né? E fazendo suas opções, incorporando coisas, às vezes, muitas vezes, com um entendimento muito diferente daquilo que a gente tem, por exemplo, de religião, da questão dos evangélicos e tal. Eles querem se apropriar de tudo. E sabem também lidar com essas coisas, não é? Então, é preciso entrar na matéria. E também o Gavião tinha um certo medo, né, porque chamam os índios de Hilux, né? Aqueles que não são mais índios, os índios ricos, né? Lançar um filme desse na era Bolsonaro, né? Era super delicado, né? Não é? A gente tinha um certo receio, né? Vamos falar dos índios de Hilux agora, mas quem são os índios de Hilux, no caso do Gavião? Né? É preciso entrar a fundo na história e saber quem são, né? E era importante trazer essa trajetória histórica, né, para a gente não fazer julgamentos precipitados e saber entendê-los, né, de uma maneira mais justa.
Falta só você responder sobre essa questão da sua colocação, assim, da sua pessoa, que eu gostaria que você falasse um pouco. Acabou de responder. Tipo, na questão mesmo fílmica, assim, né? Sua pessoa ali narrando como a pessoa conduzindo a história, assim. Porque são os meus testemunhos também, né? E eu vou fazer um filme que a gente inventou de fazer, que é o último, do Chicrin, e que é onde eu comecei, muito jovem, onde eu fui adotado e tal. Mas eu não sei se eu vou querer ter coragem de mostrar esse filme, porque parece que eu tenho uma inserção muito pessoal, assim, muito íntima com esses povos, né? Mas visto de fora, né? Às vezes as pessoas, pô, mas quem é esse cara aí? Pô? Né? Então... Diga aí. Não, eu queria falar um negócio que acho que entra nessa questão, que é assim, Tito e Vincent mencionaram aqui mais cedo que eles tentaram montar o filme só na voz do capitão, e foi impossível. Não só porque a entrevista não está toda filmada, mas eu acho que porque tem uma coisa que está nos 3 filmes do Vincent, nesse também, no Martírio e tal, que é uma coisa que se precipita assim, naquele instante em que uma imagem é finalmente traduzida. No caso do Corumbiara, é quando ele faz o contato, leva os intérpretes, aí você começa a ter legendas embaixo da fala dos isolados. No caso do Martírio, é a reunião da Ato Iguaçu, que o Vincent primeiro filma surdas, depois, 25 anos depois, é traduzido. No caso do Deus Capitão aqui, é a imagem do começo, né? Que a gente vê ela sem contexto nenhum, e daí, lá para 1 hora do filme, a gente vai entender ela, mas não é uma questão de legenda, não é uma questão de traduzir do idioma, é a questão de você usar um acúmulo de saber sobre tudo que aconteceu, sobre aquela imagem, sobre aquela situação, aquela trajetória, e assim mediar essas imagens que são meio caixas pretas, para usar o título do filme da Saskia, que são meio caixas pretas que precisam de decifração, que é uma coisa que a gente também enfrenta no cotidiano do Vídeo nas Aldeias, com o arquivo. Assim, se não tem alguém para ordenar aquela imagem, aquela experiência, entendeu? Mostrar o que viveu, como vivemos, o antes e o depois, tal, elas não significam o tanto que elas podem significar. Eu acho que todos os 3 filmes têm muito disso, assim, você fazer uma tradução ampla e complexa de uma coisa que, para nós brasileiros que estamos longe das comunidades indígenas, até a gente, né, perto da experiência do Vincent, a gente está longe, que a gente não acessa, né? Assim, a gente acessa, mas com essa mediação a gente acessa muito mais, a gente ganha um ganho de compreensão maior. Eu queria só fazer essa colocação que eu acho. Gente, tem mais 2 perguntas, eu vou pedir para a gente juntar, eu vou pedir muito para as perguntas serem mais breves, porque a gente já ultrapassou muito mesmo do tempo da sala, então, rapidinho, tá? Pode ser? Minha pergunta é breve, dentro dessa questão que você colocou da complexidade de tudo, né? E uma das coisas que eu acho que é mais forte no filme, que é a forma como as imagens retornam e interferem na história, né, do povo, assim. Daí, assim, eu queria te perguntar se tem qual é a complexidade também envolvida nisso para você, né, como a pessoa que produziu essas imagens e retornou com elas para a comunidade, ao ver a forma como essas imagens impactavam naquelas escolhas ali, né? Então, assim, isso para mim ficou muito forte no ritual de furação, né? Não sei se é assim que chama, por ser um ritual muito forte, né? E que em outros momentos do filme você mesmo coloca que os jovens já não lidam da mesma forma com esses rituais, né? E não sei assim, se eu estou enganada na minha memória, assim, mas
me parece que tem imagens de momentos diferentes, ou de dois rituais diferentes, né, de furação, e com a reação dos jovens a eles sendo muito diferentes, né? Então, você diz em outro momento, eles já não têm a mesma resistência, a mesma relação com a tradição, com a própria, o próprio fundamento, digamos, do ritual, né? Então, assim, a minha questão é como você experimentou a forma como as imagens que você produziu impactaram, né, nas escolhas, né? No caso foi do capitão, né, do líder, mas assim, é a mesma coisa, assim, a minha questão é, a seu ver, assim, é a mesma coisa uma comunidade que decide refazer um ritual, recomeçar um ritual por conta própria, uma comunidade que decide fazer isso depois de ver as imagens de outra comunidade, né? Isso foi uma coisa que me marcou um pouco, assim, para mim, no filme. A minha pergunta ela é mais focada na pauta da retomada linguística. Eu queria entender quanto vocês sentiram durante o processo de vocês, o quanto é intrínseco a retomada linguística, qual a retomada cultural e todo esse processo de se ouvir, se comunicar numa língua que é muito mais pertinente à sua situação. Como que está sendo esse processo para eles, a organização que está sendo feita interna, e, se der tempo também, qual foi o trabalho da linguista no filme, assim? Qual foi a contribuição dela para vocês? Olha, as decisões foram deles. Aconteceu, na primeira experiência do Vida das Aldeias, com os Nambiquara, aconteceu aquele... eu jamais teria imaginado que uma coisa dessa aconteceria, mas aconteceu, né? E a gente ficou pasmo e muito impactado, mas a gente descobriu ali, nessa primeira experiência, o poder e o potencial que essa apropriação da imagem, né? Esse jogo de espelho poderia ter. Na verdade, eu tinha uma ideia mais de criar uma rede de debates em torno de coisas circunstanciais, que é o garimpo, o madeireiro, os fazendeiros, de problemas, uma visão mais indigenista, mais prática, assim. E ali eles deram uma lição que, quer dizer, tudo bem, questões, retomada da terra e tal, mas a questão da imagem, o fascínio deles pela imagem, né, era poder revalorizar coisas belas. Não é? E essa que foi a primeira grande lição. Levar essas imagens da furação para o avião, né, tudo bem, eles ficaram impactados, ele resolveu filmar tudo que ele faria dali para frente e tal, mas quando os Gavião, eu nem estava lá, né? Ficou aquilo lá, eu voltei meses depois, né? E descubro que o Raimundo, meu aluno, tinha filmado, eu fiquei pasmo, né? Quer dizer, e tudo isso funcionou na cabeça deles, eu não interferi em nada, joguei lá um negócio, não é? E meses depois cheguei e me mostraram esse registro da furação. Falei, caramba, mais uma vez espantado com o poder daquele jogo de imagens, né? E a surpresa também, depois de 20 anos depois, voltar e a furação lá, a relação com os Craô. Então, tudo que foi construído, né, foi somando, né? Aí a mulherada já sem sutiã, sem blusa, sem não sei o quê, né? Tudo que a importância que tiveram esses intercâmbios, né? Com os Craô, com os Tibira, não é?
Então é isso. A gente foi jogando isso e eles foram criando, né, tomando suas decisões e tal. Né? Qual que era o... Assim, a questão da língua, eu matutei muito, né? Pensava, mas por que, né, eles abandonaram a língua? Porque foi um processo que foi se repetindo, né? No primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, que chegou monolíngue, tomaram a mesma atitude, né? Eu acho que os gavião, quando entram em contato, eles sofrem de um preconceito muito forte do índio selvagem, né? Quer dizer, as manchetes dos anos 50, né? Eram os índios assassinos, não é? É uma coisa muito forte, né? E eles defenderam, inclusive quando a turma do Cruzeiro faz aquelas imagens de um grupo gavião completamente isolado, não é? Eles tinham ido fazer uma matéria para o Cruzeiro sobre os índios assassinos, né? A matéria sobre um monte de castanheiro flechado e não sei o que, era para justamente reforçar esse lado, né? Inclusive tinha campanhas de arrecadação de fundos no Rio de Janeiro. Assim foi também com os Chavantes, com os Carpó, né? Então, quando eles se renderam, os pouquinhos que sobreviveram ali ao contágio, né, era como se esconder. Muitos povos sofreram essa opressão, né, da população. Né? No Acre, por exemplo, os pais dessa geração que a gente formou contam, a gente não podia falar na língua, a gente falava à noite, baixinho, entre a gente, não é? Porque era aquela coisa, o que você está falando aí, nessa gíria aí, está me xingando, não sei o quê, essa coisa, essa opressão, né, da sociedade em torno, né? Então foi a reação do grupo do Coprenum foi quase como um apagamento. Vamos uma metamorfose, falar, olha, ninguém fala mais a língua, fala com português, que eles estavam aprendendo a falar português, mas já falavam em português com as crianças, não é? E que é o que o jovem, o Matias, que dá umas chaves de compreensão importante no filme, né? Quer dizer, ele fala do capitalismo, né? E diz, pô, mas os velhos enchem o saco da gente, mas quem não ensinou a língua quando a gente era pequeno? Né? Foram eles, também, eles têm responsabilidade desse negócio. Né? E naquela época, meus pais e tal não falavam na língua assim, só falavam em português. Eles estão falando agora. Né? Agora que eles estão se sentindo... Né? E eu acho que o negócio do Vivo nas Aldeias, que eu fui... A cada experiência eu ia somando materiais e no próximo grupo que eu mostrava essas reações, né, a reação era sempre, eles são assim, agora a gente vai mostrar como é que nós somos. Né? Gerava um estímulo, né, uma provocação quase de afirmação diante da câmera do específico de cada cultura. Então, sempre gerava isso. Agora, o resgate da língua é muito difícil. Eu acho que agora está tendo do ponto de vista... por que até hoje as crianças, os jovens, não se interessavam em aprender? Eu aprendi várias línguas. Eu dizia para isso. Por que você não pode aprender a sua? Né? Mas a relação de cobrança dos velhos em cima deles, mesmo que aí criaram a matéria da língua, do ensino da língua na escola, mas todas as aulas de língua que a gente filmou desde aquela época
era primeiro meia hora de esporro, para falar, pô, porque vocês não falam, porque vocês não se interessam, porque não sei o quê. Era sempre uma relação de cobrança muito negativa. Aí que os jovens falaram, eu não quero saber desse negócio aí. Mas não... Então, era uma relação que não se resolvia até hoje. E falta de método também. Então, aproveitar, como é que fala anta, como é que fala pouco, como é que é... Só vocabulário, mas jamais, não, é formação de frase, não é? E a Leopoldina ajudou muito na construção do livro, né? E a gente fez um filme também que incorporou, bastante coisa foi incorporado nessa versão, né, do Deus Capitão, não é? E aí que foi registrado aquele depoimento dele, né? Tem um filme que chama Eu Não Posso Morrer de Graça, tem que deixar alguma coisa para o meu povo, era o lema dele, né? Então, a Leopoldina foi importante nisso. E hoje em dia eu falo para os linguistas, pô, eu não tenho o Duolingo, né? Que a gente aprende com celular e tal. Por que não faz um desses? Talvez a juventude que adora um celular, rede social e tal, se interessaria mais, não é? Mas é um pouco essa atitude, um pouco a mesma reação que os velhos e o próprio Coquelin não teve. Vamos se apagar, para a gente dizia, vamos se esparramar, cada um vai viver com um branco aí e tal, esqueceu, o nosso mundo acabou, não é? Então vamos, não vai ficar ensinando a língua, tal, vamos se transformar, né? E isso aconteceu com os outros grupos, né? Então, quando veio o grupo monolíngue, também eles tratavam esse grupo, né, os bravos, eles não sabem o que é dinheiro, eles não sabem não sei o quê, eles não... Enfim, e eles se sentindo menosprezados, né, falando, não sabemos nada e tal, e eles até adotaram a mesma estratégia de não ensinar até os filhos a língua. Eles queriam aprender o português e ensinar o português aos seus filhos, né? Então, isso só pode vir a mudar, e parece que está tendo uma mudança de atitude das novas gerações, né? Que antes fazia o selfie todo vestidinho, bonitinho e tal, agora só se fazem selfie todo pintado, não sei o quê. Então, parece que a gente está saindo daquele estágio da juventude, ter vergonha de ser índio, né? Para um momento onde tudo isso é revalorizado, né? E passa a ter orgulho de ser um indígena, né? E essa mudança de atitude, né? De sentimento, esse desconforto, né? Na sua pele de indígena, né? Parece que está mudando, né? E aí talvez... mas é muito difícil, mas eles sofrem muito com isso. A João Promé deu um depoimento dizendo que foi na universidade e alguém falou, um professor falou, olha, daqui 20 anos já não existirá mais a língua gavião. E ela conta isso, e aquilo provocou uma reação nela, como é que uma pessoa pode falar isso, não sei o quê, mas é uma coisa dolorosa para eles, mas ao mesmo tempo é difícil, né? E até hoje não aconteceu. Ela mesma está aprendendo umas expressões tal, mas não decola esse negócio desse resgate da língua. É uma coisa difícil. Agradecer muitas questões aí de vocês, agradecer especialmente a Santita, Fábio, enfim, que o filme tenha circulação à altura aí da importância do filme, né? Que continue circulando, muitas pessoas possam ver esse filme e que venha o filme constituir. Muito obrigado.